Fala galera do 8º ano, tudo bem? Fica atento, hein? Vai começar a aula sobre defesa pessoal. Estamos aí revendo e atualizando vocês sobre todas as defesas pessoais. Galerinha, nós estivemos na aula retrasada já abordando sobre técnicas de defesa pessoal. E nós vimos que as modalidades que são responsáveis, ou são as principais responsáveis pela defesa pessoal, são o Krav Maga e o Aikido. Então, no Aikido, a gente tem algumas técnicas de leveza, né, de movimentos sutis que são realizados aí para a defesa pessoal. Nós vimos que temos alguns golpes, nós vimos alguns exemplos de alguns golpes que podem ser utilizados com instrumentos, bem como também sem instrumento, utilizando só as mãos. Vou aqui abordar aqui nós temos essa imagem, só para a gente relembrar essas imagens, ó, em que o oponente ele faz, no momento em que há um golpe do adversário, ele com a mão intercepta, no segundo momento ele torce com o ombro, né, o ombro do oponente, e no último momento ele faz a torção de braço. Então, nós temos 3 fases, né, para esse golpe de defesa. Temos também a utilização do Bokken, né, que é esse instrumento aqui, ó, utilizado de madeira, tá? Temos a esgrima, né? Então, só para diferenciar vocês, que alguns tipos de instrumento. A esgrima, que usa a espada, o karatê, que usa bastões, e o aikido, que usa o bokken, que é uma espada de madeira para treinos, tá? Então aqui tem uns movimentos, ó, que eles realizam, tá? Com o bokken, esses movimentos aqui, ó, os de baixo também, tá? Aí os outros movimentos que eu já mostrei a vocês, tá bom? Só para recapitular, nós vimos que o camarada aqui iniciou a modalidade judô, é o nosso querido Jigoro Kano, né? Ele que foi o percussor, aquele que iniciou o judô no mundo, difundiu o judô no mundo, lá no Japão. E o Aikido foi o mestre Morihei Ueshiba, esse também que idealizou o Aikido. Nós vimos também que as técnicas de defesa pessoal, elas são utilizadas através de quê? Bloqueios, técnicas de contra-ataque através de socos e chutes e movimentos para desequilibrar, golpes de imobilização e de torções. Então, nós temos aí vários tipos de movimentos que são para a nossa própria defesa, a nossa autodefesa. Então, são técnicas apuradas para vocês poderem se defender, se assim for o caso, tá? Existe uma diferença, né, entre aí a defesa pessoal e as lutas, né? Então, aqui tem uma breve descrição que diz o seguinte, tá? A defesa pessoal engloba golpes de diferentes lutas, como socos, chutes, torções e etc., além de trabalhar técnicas de defesa contra facas e armas. Já as lutas apresentam princípios filosóficos e golpes específicos, como o judô, em que não se emprega socos e chutes. Então, o judô, lembrando a vocês, é uma modalidade que é para derrubar o adversário, e não tem soco e nem chute. Outra diferença entre as lutas e a defesa pessoal é que as lutas utilizam ferramentas específicas, vestimentas específicas, como o kimono no judô. O kimono ele é utilizado tanto no judô como no jiu-jitsu. Então nós temos aí ó, defesa pessoal. Olha a diferença da gravura, ó. Vocês estão vendo? Ó, aqui a mulher promove uma torção do braço do cara, talvez numa possível agressão que ele possa fazer contra ela. Já aqui no judô, a principal função e característica é derrubar o adversário somente. Não é imobilizar,
torcer ou machucar. Tá? Aí já é um caráter esportivo. Tá? Aí temos as técnicas que nós já falamos na aula anterior, né? Uma mobilização ou um contra-ataque, uma defesa contra socos na altura do rosto, contra chutes, né? Que realiza esse movimento em diagonal. Outra sinalização aí de defesa contra socos. Aí a gente tem aqui o exemplo de joelhada frontal. Só um adendo, que hoje muitas mulheres fazem esse tipo de modalidade de defesa pessoal. Tá? E vocês veem a joelhada aí, ela geralmente é feita, principalmente as mulheres são ensinadas a golpear o adversário, que geralmente na maioria das vezes é um homem, o agressor, na região da genitália, tá? Para totalmente imobilizar o cara ou deixar ele bem machucado. A cotovelada, tá? Cotovelada, tá vendo? Então aí o cara com o aparador na mão, fazendo um treinamento com essa mulher. E a gente vai tratar um pouquinho mais agora do Krav Maga. Como eu falei na aula anterior, o Krav Maga ele é uma autodefesa de origem israelita. Tá? Como eu falei, atualmente a técnica mais utilizada e mais eficaz no mundo para defesa pessoal. Ela pode ser utilizada para você se defender com armas ou sem armas. Tá? A prática envolve técnicas próprias de luta e realização de torções, pontapés e punhos certeiros em locais específicos do corpo ou locais vitais. Algumas regiões do corpo são vitais, como a nuca, como a região aqui da baixo do externo, tá? Que é essa parte do peitoral aqui, ó. Aí aqui nós temos um osso chamado externo. Então abaixo desse osso nós temos uma região em que se você acertar um soco aqui é fatal, tá? Na área da genitália, que vai deixar, por exemplo, o homem muito imobilizado, tá? Então existem algumas áreas que são aqueles que o pessoal treina para justamente atingir e imobilizar e deixar o adversário, o inimigo, sem defesa. Tá? Por outro lado, os praticantes trabalham sua autoconfiança e tornam-se pessoas mais ágeis e flexíveis. Além desse trabalho de autodefesa, né, uma possível agressão e tudo mais, as pessoas se tornam mais autoconfiantes, tá? E mais ágeis e flexíveis, porque a atividade da luta ela promove isso. Você trabalha ali alongamento, trabalho de flexionamento, trabalho de equilíbrio, trabalho de força. Isso tudo contribui também para para o nosso trabalho mental, né? Para a nossa higiene mental. É uma atividade física, então toda atividade física ela vai promover uma melhora aí na sua higiene mental. No Krav Maga não existe regulamentação e é por isso que todos os golpes são permitidos. Então, diferente do judô, do jiu-jitsu, por exemplo, até no UFC, que é a mistura de várias lutas, né? O cara às vezes é especialista no jiu-jitsu, mas ele tem conhecimento de boxe, de muay thai, de taekwondo, karatê. Mas lá tem limites, né? Mesmo você vendo que é um esporte sangrento, eu não gosto de assistir muito o UFC, mas tem limite, né? Já o Krav Maga não. O Krav Maga, como é a finalidade? É ou imobilizar o cara que está te agredindo, ou finalizar ele, porque é uma técnica de guerra, não tem limite para golpes, tá? Então, o intuito, como diz aqui, ó, de lidar com qualquer tipo de situação de perigo. O termo Krav Maga é uma palavra que deriva de junção de duas palavras, Krav, que significa de combate, Maga, que significa contato, já falei isso na aula anterior. Dessa forma, o Krav Maga é uma autodefesa de combate de contato e foi um dos segredos mais bem guardados na história do Estado israelita. Então aí tem uma imagem do cara realizando, tá, um contra-ataque. Aqui, como eu falei na aula anterior, o chute lateral, o soco na frente, o chute frontal. Lembrando a vocês que eu falei a respeito do chute, tem que ser sempre a borda inferior, né, na região ali próxima do calcanhar, que você tem que chutar, nunca no meio e nem nos dedos, senão você pode fraturar o seu pé. Aqui a gente tem a mistura, tá vendo? O Krav Maga ele tem a mistura de vários tipos de luta. Então ele tem a guarda do boxe, a guarda do karatê, ele mistura tudo isso para poder desenvolver a sua técnica.
Então a gente tem um acervo bem grande de golpes, porque ele mistura várias outras modalidades de luta. E nós temos aqui, ó, as posições, ó, o que é realizado para poder fazer uma autodefesa, por exemplo, de um soco, alguém tentar te puxar. Ele faz uma pega e depois, ó, faz uma torção do braço. Ó. Aqui no final, ó, nessa região. Para vocês verem, ó. Ele pega no punho e depois ele faz um movimento de torção do punho, tá vendo? Ó, que ele torce a mão e o cara não tem possibilidade de defesa. Então, vocês veem como que essa técnica é uma técnica bem assim, violenta, porém você tem que usar segundo essa técnica, você tem que usar a violência proporcional, tá? Porque se alguém vai te agredir, você tem que usar uma força proporcional ou maior para poder se defender. Aqui tem um golpe, ó, tá vendo? Em que a menina imobiliza o braço da outra e já realiza um soco aqui, ó, uma espécie de movimento que vai fazer um solavanco aqui, ó, na nuca, e isso pode ser também fatal. Você vai dar um chicote na região da cabeça, isso pode deixar até a pessoa paraplégica, tetraplégica e tudo mais, porque ela vai fazer, ó, dependendo da força que você vai imprimir nesse movimento aqui, ó, você vai dar um chicote na tua coluna e você pode até pinçar ou até fazer um ferimento grave na medula. E a medula é o local responsável. Vou explicar para vocês como é que seria a medula. Esse aqui é a nossa medula. Na minha mão, ó, uma vértebra, outra vértebra. Se alguém te golpeia, então tá aqui, ó. Tá vendo essa linha de fitilho? Esse é o fitilho, é a sua medula e a minha medula, que é onde passa as terminações nervosas. Ela começa aqui no sistema cerebral, aí o sistema cerebral, né, desce pela via corno posterior porque é na região posterior do corpo, tá? A coluna ela fica aqui na região de trás do nosso corpo, não fica na frente. Na frente ficam os órgãos do coração, né, os órgãos do intestino. Então, ela recebe todo o estímulo neural, né, primeiro do cérebro, tá? E também ela é uma resposta àquilo que as extremidades do nosso corpo recebem. Então, se eu encostei a mão num ferro quente, numa água quente, esse calor que vai ser liberado aqui na ponta dos meus dedos, automaticamente faz isso. Ó. Por quê? São os neurotransmissores que a gente tem na ponta dos dedos e na região do nosso corpo. Ou seja, ele vai sinalizar para o nosso cérebro que eu tenho que fazer isso. Para quê? Para criar uma reação. E assim como eu falei da reação, há esse movimento de golpe. Aqui está a sua vértebra, na minha mão. Por dentro da vértebra passa a medula. A medula, como eu falei, é onde sai e entra, onde tem as terminações nervosas. Então, nessa medula, ela vai um fio para cá, outro fio para cá, e vai descendo. Esses fiozinhos que ficam em toda a região do nosso corpo é para a gente movimentar o braço, tá? Piscar um olho, tá? Movimentar a cabeça, levantar as pernas, fazer tudo. Todos os movimentos do corpo perpassam por essa medula e pelas suas terminações nervosas. Então, quando acontece esse golpe aí que vocês estão vendo da menina, que bate aqui, ó, no queixo, ele vai fazer isso. Ó. Vai fazer isso. E o que acontece? Quando há esse dobrar brusco, ó, tá vendo? Vou botar de lateral. Quando há esse dobrar brusco, a medula, ela é uma espécie de como se fosse um fiozinho bem sensível, tem que a gente chama de uma capazinha, tá? Tem uma capazinha aqui assim, que envolve, que se você fizer um estímulo muito forte, aqui embaixo fica, aqui embaixo do nosso, deixa eu voltar aqui a imagem aqui, aqui embaixo da nossa vértebra,
Aí voltou a imagem, beleza. Aqui embaixo, né, no final da vértebra, a vértebra ela é um osso, certo? E ela tem partes pontiagudas ao redor dela. Então quando você realiza esse movimento aqui de... Só um instantinho, galera. Aí foi. Quando você realiza esse solavanco, ó, o que acontece? Vou fazer devagar, ó, tá vendo? A ponta aqui do meu dedo é a parte da vértebra que vai, ó, fazer isso aqui, ó. Então, se for um movimento muito forte, pode dar um rasgozinho aqui assim na nossa medula. Ou seja, e aí uma terminação nervosa que era responsável por alimentar o meu braço ou a minha perna, ela pode ser prejudicada. Então eu posso até perder um movimento de um braço, de uma perna, por conta de um golpezinho desse aí. Então vocês verem como que o negócio é pesado, tá? O negócio é pesado. Então a gente tem que entender como que funciona a questão da defesa pessoal. A defesa pessoal, cara, é praticamente para matar ou para imobilizar de vez a pessoa, tá? Então a gente tem que ter esse entendimento, tá? De que a gente pode até treinar lutas, autodefesa, mas ela só pode ser utilizada se a gente corre perigo de vida, tá? E mesmo assim, o que é recomendado para os especialistas é o quê? Se alguém vem te assaltar, tá com a arma na mão, entrega tudo para ele. Tá com a faca, entrega. É melhor você ficar vivo ou preservar também a pessoa viva do que, você vai perder um celular, vai perder um dinheiro. São coisas que recuperam. Agora, a vida não se recupera. Entendeu? É claro que as pessoas treinam para, se caso ocorrer um perigo de vida, você ter técnicas de como utilizar. Mas o ideal é entregar o que tem que entregar. Tá bom? Então, galera, eu vou passar agora para vocês um videozinho aqui. O que eu quero falar com vocês? Esse vídeo é um vídeo muito interessante, que ele fala sobre a Guerra de 6 Dias. O milagre na Guerra de 6 Dias, tá? A Guerra de 6 Dias... Se as teorias da conspiração não podem... A Guerra de 6 Dias foi a guerra de 1967, em que Israel, o povo de Israel, que estava espalhado pelo mundo todo, decorrente de várias guerras, a invasão muçulmana no ano 500 depois de Cristo e tudo mais, eles se espalharam por todo o mundo. Tem judeu aqui no Brasil, tem judeu na Itália, na Espanha, em tudo quanto é lugar. Quando eles resolvem, depois da Segunda Guerra Mundial, o pessoal resolve voltar para o seu país, né? Mas eles ali tinham países vizinhos que, inclusive, são muçulmanos e quiseram travar uma guerra para poder tomar conta daquele território de Israel. E o povo que voltou travou uma guerra. Foi chamada de Guerra dos 6 Dias. Então vocês veem agora no vídeo o milagre da Guerra dos 6 Dias. Olha só que interessante. Então, por que eu estou falando isso? Porque o Krav Maga, ele está dentro desse conceito de guerra do Estado de Israel. Podem explicar a surpreendente vitória de Israel na Guerra dos 6 Dias e não havia nenhuma arma secreta, devemos procurar outra opção. Talvez tenha havido uma intervenção de outro tipo que levou o general Mordecai Hod a dar a seguinte explicação. Ele disse: quando nossa nação é encurralada, ela se ergue e revida em dobro. Esse espírito é a arma secreta do povo de Israel. A força e a coragem do povo israelita certamente tiveram muito a ver com a sua vitória milagrosa. Mas teria havido outra força atuando no conflito? Uma força sobrenatural? Seria possível que os grandes profetas do passado de Israel estavam para receber o que lhes é devido? E quem confirmaria essa intervenção milagrosa? Os israelitas ou os árabes? Por milhares de anos, o povo israelita foi espalhado pelas nações frequentemente mais hostis do mundo. No entanto, uma esperança e uma herança em comum o mantiveram unido, apesar da fé e a coragem do povo judeu terem sido testadas ao limite extremo e além. O ano que vem, em Jerusalém, foi o laço comum que uniu geração após geração a duradoura esperança de retornarem à sua terra natal. Deixa eu só lembrar vocês, essa guerra
1967. A Segunda Guerra Mundial ela acaba em 45. E vocês lembram o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? A Alemanha foi e sequestrou boa parte dos judeus no mundo e escravizou eles ali nos grupos de concentração, né? E Hitler mandou matar mais de 6 milhões de judeus. Então, além de eles terem sido mortos, eles foram exilados para vários lugares do mundo. Então, a gente tem que entender também esse contexto. Além das guerras que eles enfrentaram anos antes, bem 500 anos antes ou mais anos antes, também teve esse período em que Israel enfrentou esse problema sério que ficou marcado na história, que Hitler matou mais de 6 milhões de judeus. Então, eles estavam retornando aos poucos para sua terra. Talvez por causa disso, o espírito coletivo e resoluto dos israelitas se endureceu como aço, tornando-os um dos guerreiros mais destemidos da terra. Isso explicaria como eles superaram os terríveis desafios para vencerem a Guerra dos 6 Dias? Talvez. Mas também pode ter havido outra explicação. Estou convencido de que houve intervenção divina na Guerra dos 6 Dias. Comparando os dois exércitos, o seu tamanho, o número de soldados e comparando também o impressionante maquinário, você vê que era impossível isso ter acontecido sem uma ajuda externa. Israel era uma nação contra um mar de estados árabes. Parecia que iríamos perder e deixar de ser uma nação entre nações. Quando vencemos, especialmente quando liberamos a cidade sagrada de Jerusalém, não tínhamos a menor dúvida que essa era mesmo uma guerra, uma vitória projetada por Deus. Vários acontecimentos da Guerra dos 6 Dias são muito difíceis de explicar. Parecem pertencer mais a um âmbito sobrenatural do que natural. Sempre pareciam estar atuando a favor de Israel. Um cabo feminina estava num jipe com o comandante do regimento de uma unidade de blindados quando viu imediatamente surgir um fogo imenso em seu caminho. O comandante não conseguia ver nada, e a moça, pensando que os óculos dele estivessem cobertos de areia, gritou para que ele desviasse para o lado. Ele se convenceu do perigo, pois conhecia a moça o bastante para confiar em seu julgamento, embora não visse nada no caminho. Mesmo assim, desviou para uma outra passagem que surgiu entre as dunas. A coluna de veículos atrás deles o seguiu. Apenas um jipe continuou no caminho original. De repente, houve uma terrível explosão e fogo. O jipe que continuou no caminho tinha entrado num campo minado dos egípcios. Esse seria apenas um exemplo fortuito das areias do deserto pregando peças na visão de alguém? Ou o cabo de fato teve uma visão que a avisou do perigo à frente? O mais importante é por que essa guerra estava repleta de tantos exemplos e acontecimentos inexplicáveis que agiram em favor de Israel. O real milagre da Guerra dos 6 Dias foi que entre 31 de maio e 5 de junho de 1967, as condições favoráveis que quase garantiram uma vitória árabe derreteram como gelo sob o sol do meio-dia. Israel subitamente emergiu vitoriosa, para a surpresa de todos. Acho que o poderio ocidental e todo mundo ficou totalmente chocado com a vitória após ter examinado o mecanismo da vitória de Israel. Descobriram que houve vários milagres. Então, galera, foi só um pedacinho para vocês entenderem. Eu vou deixar disponível no portal, nessa aula de hoje, esse vídeo completo, tá? São 8 minutos e 33 segundos. E vou deixar um vídeo, tá, de um professor de Krav Maga, um instrutor de Krav Maga, ensinando, inicializando para vocês algumas técnicas de autodefesa. Valeu? Então, fiquem atentos aí e até a nossa próxima aula. Valeu, galera. Um abração.